Boa noite. Que alegria estarmos aqui hoje para homenagearmos pessoas tão especiais, as mães. Pensamos e encontramos uma forma de agradecer, abraçar e reconhecer a grandeza de todas vocês. Assim, com muito carinho, admiração e alegria, oferecemos este momento de pura poesia e encantamento, pela voz da nossa querida amiga Rosane Rezi, a leitura de alguns textos do autor gaúcho Fabrício Carpinejar, do livro Coragem de Viver. Aproveitem, abracem o nosso abraço. Fui alfabetizado pela mãe. A escola me classificou como um caso perdido. A mãe tirou licença do trabalho. Vou ensiná-lo em casa e ele já volta, tá? Pedi um voto de confiança para a professora. Minhas ausências foram abonadas por amor. Eu entendi aquilo como férias só nossas. Manhã, tarde e noite, ela montava jogos com letras. Pulávamos amarelinha com as palavras escritas nas lajes das calçadas. Se eu acertava a dicção e a soletração de alguma delas, partia em direção ao céu com um pé só. Voltei para minha turma, escrevendo e lendo melhor do que os meus colegas. Diagnóstico não é destino. Sempre antes de abraçar a minha mãe, eu ando com uma única perna para homenagear o inferno que ficou para trás. Ela conta a vantagem de seu método. Aquilo que se aprende em pedras não será apagado como numa folha. Meu coração pela mãe é de pedra. Jamais quebra. Não vou mentir que não sofria de ciúmes dos meus irmãos. Aposto que era ciúme recíproco, de quem controlava cada gesto materno para denunciar um favorecimento. Irmãos estão sempre achando que o outro é predileto, atentos para eventual reclamação. Fiscalizávamos as fatias do pudim, o número de rodelas de salame no pão, os elogios, o valor dos presentes. Se alguém recebia menos, já se portava como vítima. A democracia deveria ser uma atenção em casa para a mãe. Não poderia existir engano. Quantas vezes ela teve de responder que nos amava indiscriminadamente? Carla achava que Rodrigo era o favorito. Eu achava que Carla era a favorita. Rodrigo achava que eu era o favorito. Rodrigo, Carla e eu achávamos que Miguel era o favorito, que achava como caçula que os três eram favoritos porque chegaram antes dele. Ela gastou parte de sua serenidade apartando as ingratas brigas na mesa e no quarto, até que uma noite desabafou. Todos são filhos únicos. E fim de papo. Finalmente nos calamos. Ela concedia atenção particular para cada um de nós, de tal maneira que todos estavam certos. Para se decepcionar, você precisa ter intimidade. A decepção é feita depois do entendimento de como o outro realmente é.
Depende de um longo convívio. Depende do julgamento das virtudes e dos defeitos. Depende de estar próximo para comparar o antes e o depois. Depende de experimentar a fundo a personalidade ultrapassando os disfarces da opinião. Você decepciona pai e mãe, irmãos, filhos, namorado ou namorada, marido ou esposa, melhores amigos, não quem o conhece de fora. Decepção é mágoa de uma transformação. Aponta que rompeu alguma lealdade de origem, deixou de ser fiel a si mesmo. Tanto que sofro quando a minha mãe me censura dizendo: você não é assim. Sei que mudei para pior, que estou mesquinho, egoísta, completamente equivocado. A decepção materna é a minha maior intuição. Sou capaz de me enganar, jamais de enganá-la. Ela me sabe de cor desde pequeno. Sabe meu jeito de fugir dos enfrentamentos, minhas manhas, minhas desculpas, minhas fugas. Não tem como convencê-la de que é só uma impressão. Guarda todas as minhas versões para perceber que me desviei da minha essência. Ao ouvir sua reprimenda, paro tudo para restabelecer a rota. Ainda que seja necessário recuar para endireitar a minha estrada. Ela nunca me pediu calma, tampouco me acelerou. Seu conselho mais frequente era: deixa estar. Deixa estar o aborrecimento. Deixa estar a euforia. O tempo vai ajeitando a emoção, arrumando um lugar para o pernoite. Na manhã seguinte, nada mais será urgente. Deixar estar é perseverar sem atropelar ninguém. Ser prudente sem parar os outros. Toda mãe é sensível. Qualquer coisa machuca. Qualquer coisa alegra. Se possível, use pinça com as palavras. Passe a limpo os pensamentos para não angustiá-la à toa. Antes de desabafar, deveríamos pensar que ela vai incorporar os nossos medos como se fossem parte do seu próprio discurso. Vai sofrer por nós. Não conte aquilo que é apenas uma inquietação ou um pressentimento que ela tratará como verdade absoluta. Se você avisar para a mãe que pode perder o emprego, ela já estará distribuindo o seu currículo aos conhecidos. Minha mãe me ensinou a subir em árvore e alcançar o telhado do vizinho. Eu sei que é até engraçado imaginar uma adulta se esgueirando no tronco do pátio, sujando o vestido, ralando os joelhos, para mostrar o caminho mais fácil pela clareira das folhagens a uma criança. Foi o que aconteceu. Confiou a sua malandragem de menina, repartiu a sua infância comigo. Assim aprendi que, de galho em galho, é a árvore da vida. Não temos que subir tudo de uma vez,
pela ânsia de atingir o topo, mas ter força e equilíbrio de ir ao primeiro galho e somente pensar em ficar neste galho, para depois ir a outro, e mais outro, e mais outro. Coragem é se contentar com uma etapa por vez, não sofrer por aquilo que ainda não foi feito. Fique hoje neste galho, amanhã tenta o outro. Toda manhã eu mostrava que dominava mais um degrau da ameixeira, balançava as pernas de satisfação. Olhe aonde cheguei. Não buscava resolver tudo na hora. Dominava a árvore aos poucos, aproveitando os pequenos triunfos. Curtia a paisagem de cada lugar conquistado. Minha mãe realizava plantões de madrugada no juizado da infância e da juventude. Atuava como advogada dos mais necessitados, de quem não desfrutava de recursos para custear um defensor particular. Eu perguntei aos 13 anos qual era o segredo para acalmar o desespero de quem perdia tudo. Ela me explicou que buscava na pessoa um ponto de apoio. Qualquer um, mesmo na escuridão, tem um ponto de luz. Um objetivo que ainda brilha. Normalmente só tratamos das consequências dos problemas e pioramos a situação. Ao passo que, se encontrarmos o que motiva o outro, o rosto começa a clarear. E aquele que é atendido lembrará o que é indispensável no meio da tristeza. A justiça é uma retrospectiva das nossas crenças, respondendo à pergunta: por quem vivemos, mais do que por que vivemos. Voltamos para aquele tempo em que realmente confiamos em nós. A causa terá sucesso ao recuperarmos a fé. Minha mãe valoriza mais o suspiro do que o choro, pois o suspiro entrega uma nostalgia honesta, um perdão sincero, um agradecimento do fundo da memória. É o vento que antecede as palavras mais autênticas, as confissões mais extraordinárias. As lágrimas são do corpo, os suspiros são da alma. A mãe cultiva o hábito de agradecer tudo o que não teve. Que bom que não conheci a Grécia. Que bom que não casei de novo. Que bom que não publiquei o livro antes. Que bom que não fui chamada para aquele emprego. Eu ficava assustado com essa insólita reza de comemorar o que não aconteceu. O que não ocorreu tem um sentido maior do que sou capaz de entender. Fazer só as minhas vontades seria empobrecer o cotidiano. Se você não sabe o que pode vir para você, qualquer coisa que chega é importante. Não perca o zelo, a atenção, a espontaneidade. Se soubéssemos o futuro, desprezaríamos os pequenos acontecimentos e a vida seria previsível, monótona, tediosa, cercada apenas dos grandes fatos. Desprezaríamos a delicadeza do inesperado. Eu me surpreendo com o meio em vez de esperar o meu fim. Para a mãe, a gratidão é alternar o olhar, agradecer o que temos
e muito mais o que não temos. Minha mãe diferencia ver de perceber. Ver é aparência, perceber é essência. Ver é visualizar rapidamente, perceber é escutar demoradamente. Ver é esquecer, perceber é memorizar. Ver é passar, perceber é ficar. Ver alguém é não se importar, perceber é entender. Ver é quantidade, perceber é qualidade. Ver é numerar, perceber é nomear. Ver é elevador, perceber é degrau por degrau da escada. Ver é mudar de assunto, perceber é beijar as palavras. Ver é repetir, perceber é descobrir. Ver é estar, perceber é ser. Ver é externo, perceber é interno. Ver é fingir, perceber é sentir. Quando amamos, percebemos muito além do que enxergamos, muito além do que está à nossa frente. Já flagrei a minha mãe rindo sozinha. Não falando sozinha, gargalhando sozinha. Não estava assistindo a um programa ou acompanhando uma mensagem no celular. Ria de seus pensamentos, de uma conexão emocional só dela. De que está rindo? Quis me certificar de que não havia enlouquecido? De mim para mim. Ela nomeou esses instantes de cócegas das lembranças. Às vezes, recordar faz cócegas. E lembrava unicamente das suas gafes. A humildade não é humilhação, mas nobreza frente ao infortúnio. Saber quem somos é ter coragem de persistir, apesar do discordante julgamento alheio. Eu adotei essa terapia, essa cartilha dos tombos que nos ensina a oferecer a mão para nossas próprias quedas do passado. Em vez de ajudar a levantar o meu eu de ontem, o eu de hoje se deita também ao solo. E não paramos de rir de todos que estão de pé nos encarando. A melhor alegria é aquela que ninguém mais entende. As pessoas só têm medos. Medo de casar, medo de envelhecer, medo da solidão, medo das dúvidas, medo das certezas, medo do futuro incerto, medo do passado traumático, medo de ser feliz, medo de fracassar, medo de engordar, medo de não falar a coisa certa, medo de não ter o que escrever e postar nas redes sociais, medo de perder o emprego, medo de ser sincero, medo de mentir, medo de tomar medicação, medo de adoecer e não perceber, medo da insegurança, medo de depender de alguém, medo de ser muito livre. Não desvendaram que o antídoto do medo não é a coragem, mas a felicidade.
Certa vez, minha mãe viu uma flor esplêndida que brotara num muro. Floresceu escondida. A mãe me apontou o achado. Ela nasceu do impossível, viu? Achou um meio de crescer na pedra. Eu fiquei maravilhado com aquela planta aérea que não denunciava pela aparência como alcançar a tal proeza. Não havia terra nenhuma por perto. O impossível é o nosso medo. Sem ele, somos possíveis. Não diga, nunca posso fazer. Festeje que é um novo jeito de fazer, ainda que o jardim seja a parede. Eu compreendi que por trás de cada coisa, de cada lugar, de cada acontecimento, longe de tudo e perto do que não vemos, há uma flor do impossível. Mãe, estava preocupado? Não viu as minhas ligações? Não tinha visto. Deixei a minha alma carregando. Os pássaros do vô fugiram. Quando reportei para a mãe que o meu primo soltou todos os pássaros das gaiolas do avô paterno, ela me alertou que não se tratava de uma fuga. Eles partiram para se encontrarem de novo. Nenhuma separação é triste. Não corresponde a virar as costas, porém, assumir que uma fase acabou. Eles não estão mais por perto. Agora abrem a imensidão para nós, que há vida além da nossa vida em gaiolas. Tenho os meus truques para despertar a felicidade em mim. Um deles é cortar laranjas ou maçãs. Faço com a minha avó. Tento tirar a casca inteira sem romper as voltas em longas espirais. É uma forma de recuperar a minha inteireza, a minha unidade. Ter algo em minhas mãos que não vai se quebrar. Lapidar uma joia do efêmero. Produzir instantes de beleza e arrebatamento do que seria jogado fora. Eu a observava em minha infância, sentado no banco alto da cozinha, e me encantava com o quanto ela mantinha a concentração, como se o canivete fosse uma linha de costura, obstinada com a perfeição, rente ao miolo. Parecia que estava fazendo pontos em um machucado. Parecia que ela estava colocando a casca de volta em vez de tirá-la. Cortava ao redor sem deixar que se partisse, iniciando o movimento de descida exatamente do cabo. Circundava a esfera lentamente, segurando a frágil saia com a outra mão. Assim que ela terminava, me alcançava as rodas coloridas para brincar. Eu usava as argolas como o alvo para tentar arremessar as bolinhas de gude dentro delas no pátio. Os meus melhores brinquedos estão na estante da minha imaginação. É raro um adulto que faz as contas com os dedos. E tão bonito, parece que ele volta a ser criança. Seria ainda mais lindo se usasse palitos de fósforo para chegar a uma conclusão matemática. Assim como é raro quem ainda arrisca fósforos diante do predomínio de micro-ondas e fogões automáticos.
É raro alguém que escreve cartas e se dá ao trabalho de ir até a agência de correios para enviar uma mensagem que poderia ser enviada rapidamente pelo WhatsApp ou por e-mail. Assim como é raro escolher o selo adequado e mais bonito para determinada correspondência. É raro uma pessoa se esquecer do nome de um filme ou de um ator e passar o dia ruminando até recordá-lo, sem recorrer à onipotência do Google. Assim como é raro pesquisar em enciclopédias e consultar dicionários de papel. É raro um indivíduo que viaja para longe não se socorrer com a voz mecânica do Waze na estrada. Assim como é raro aquele que prefere desdobrar mapas e decifrar a localização de um destino seguindo as linhas miúdas, vermelhas e azuis das rodovias. É raro fotografar com câmera de filme, que permite descobrir o que foi capturado somente na revelação das fotos semanas depois. Assim como é raro distribuir porta-retratos dos familiares e amigos pela casa. É raro pedir orientação num posto de gasolina e buscar decorar o roteiro verbal da esquerda e da direita dado pelo frentista. Assim como é raro parar em um restaurante para descobrir o cardápio no escuro. Minha mãe é essa raridade, uma sobrevivente do mundo analógico. Prossegue exercitando a memória, superando lapsos e completando as palavras cruzadas, sem jamais conferir as soluções nas últimas páginas. Era natural seguir com o ensino na capital. Os pais, na maior parte agricultores, se viravam para pagar os estudos. Depois, os filhos crescidos retribuíam o investimento mandando parte de seu salário em envelopes mensais. A família se espalhava para sobreviver. Maria teve que se despedir de sua cidade Guaporé para cursar o Colégio Bom Conselho, na época internato no centro de Porto Alegre. Antes de entrar no ônibus com a sua mala, ela encheu os seus bolsos de terra. Ia moendo os grãos durante o trajeto, encardindo as unhas como se fosse café. Para o chão da sua infância, nunca mais abandonar o cheiro das mãos. Coragem de viver. Carpinejar. Recebi a visita de um carteiro. Ele chegou trazendo este envelope, uma correspondência. Segredou-me ao ouvido que havia feito o mesmo em várias casas da cidade. Fiquei curiosa. Será que uma carta chegou em tua casa? Te ofereço este envelope. Procura.